Pode. Oi, boa tarde. Charles, eu primeiro quero agradecer por você aceitar esse convite, né, de participar desse podcast, que na verdade é o nosso primeiro podcast. E você como precursor daí das demandas da Polícia Penal, padrinho da Polícia Penal e sempre esteve aí na luta e nos apoiando, então não poderia inaugurar, né, com pessoa melhor. Então eu quero agradecer o convite e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as pautas da Polícia Penal, né? Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui. Não só são de palavras que eu falo que eu gosto da Polícia Penal, mas também, é claro, por atitudes. Sei que tudo que eu fiz não foi mais do que a minha obrigação e sempre me coloco à disposição para poder ajudar em tudo que for preciso. Tenho certeza que foi apenas o começo de grandes coisas que nós faremos ainda pela categoria, que é uma categoria tão importante para o Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, viu? Então, vamos falar um pouquinho sobre as pautas que a gente poderia ter resolvido de forma administrativa e não foi resolvida. A primeira pauta que a gente vai falar, para você que está em casa, e alguns policiais penais também te conhecem, é que, olha só, Charles, a mulher, policial penal, e o homem, policial penal, fazem quartos de horas diferenciados. Você sabia disso dentro da Polícia Penal? Imagina. Você tem um quarto de hora, um quarto de 24, são 6 horas. Toda força tem as 6 horas de descanso. Só que a mulher no miolo, que a gente fala que é no plantão, ela descansa 4 horas e o homem, exercendo a mesma função como policial penal, ele descansa 6 horas. Olha, em pleno século que nós estamos, tem essa diferenciação, de homem e mulher trabalhando de forma discriminatória dentro da secretaria. O que você acha sobre isso? A palavra correta é que isso é um absurdo, né? Pois é. É um absurdo e, tendo em vista que a atual secretária é mulher, claro, né? A secretária, ela devia já ter resolvido isso há muito tempo. Só que a gente entra num embate muito grande, que eu sempre falei, que a diferença que vai fazer para a Polícia Penal sobre a pessoa que está ali como secretário, sobre quem realmente toma conta da pasta, é se essa pessoa vai poder fazer o que é bom para a Polícia Penal ou muitas das vezes vai ser um pau-mandado de alguém. E aí vai da consciência de quem for chamado para aquele cargo, de saber, eu vou para lá e vou poder realmente trabalhar ou eu vou para lá para ser um pau-mandado. Porque se for para ser um pau-mandado, realmente fica muito difícil. A pessoa, muitas das vezes, vê só o benefício próprio. Aí a categoria fica à mercê. Então, nesse quesito, particularmente, eu acho um absurdo. Acho que isso daí é inacreditável, mas se infelizmente está acontecendo, uma medida mais do que rápida precisa ser tomada para poder, de certa forma, resolver esse problema. E nós já oficiamos a SEAP, mandamos SEI, explicamos, fizemos até proposta de resolução para resolver esse caso. Você tem uma ideia, a Polícia Militar, que é uma instituição bem antiga, não tem essa diferenciação entre homem e mulher. Deveria ter? Não, mas é uma instituição antiga, né? E a SEAP, que é uma instituição bem mais nova, faz essa diferenciação. Né? Nós já pedimos para fazer uma resolução para igualar esse quarto de hora, de 6 horas, tanto para o homem como para a mulher, mas a resposta que foi dada é que havia desconhecimento sobre o caso. Olha, se você pegar qualquer plantonista feminina e perguntar o quarto de hora dela, que não é difícil saber, qualquer pessoa aí lê ao sistema penitenciário sabe disso. A secretária policial penal? Sim. Já tirou algum plantão? Não sei. Deve ter tirado, com certeza. Não é possível que ela não sabe disso, né? Pois é. Ou finge que não sabe. Então, realmente, é o que a gente chama de uma desculpa inaceitável. E ainda que não fosse uma desculpa, fosse uma realidade, isso tinha que resolver de um dia para o outro. Tinha que dar um jeito. A não ser que alguém me dê uma justificativa de um impedimento legal para isso ser feito. Só que eu acho que, legalmente, aí que era mesmo para ser feito. Então, realmente inaceitável. Previsão constitucional, né? Dos homens e mulheres são iguais. Vamos lá. Nós temos o segundo tópico, a dispensa compensatória. O que acontece? O policial penal, ele sempre fazia carga horária a mais, excedente.
porém ele não recebia essa hora extra. Sempre ficava para o Estado e ele ficava com essa deficiência, né? E esse prejuízo, vamos dizer assim. Até que a gente conseguiu, com a Lei Complementar 206/2022, que regulamentou a Polícia Penal no Estado do Rio de Janeiro. E lá, graças a Deus, e você vai se recordar, porque nós lutamos para colocar na LERJ tudo que foi retirado na época. Lembra disso? Lembro. O Veloso, junto com o sindicato, retirou várias tudo. Reuniões. Fizemos várias reuniões para colocar os nossos direitos. E um desses direitos que a gente conseguiu colocar foi a dispensa compensatória. O que é a dispensa compensatória? Você ganha um plantão de folga a cada excedente, né? A carga dos horários excedentes. Na Polícia Rodoviária Federal é assim Tem também? Tem. Um plantonista, ele tem ou 5 dispensa compensatória ou 4 no ano, para poder não ultrapassar essas horas. Só que a gente já teve a regulamentação da lei complementar. Depois disso, foi feita uma resolução. Depois de muito custo, a gente conseguiu colocar essa resolução. Mas aí inventaram uma nova resolução e escuta só o que está proibindo o servidor fazer a dispensa compensatória. Se você tirar férias, você perde a dispensa compensatória. Se você tiver licença gestante, licença paternidade, qualquer tipo de licença, você perde a dispensa compensatória. Se você faltar de forma justificada, você perde a dispensa compensatória. Ora, se você está em férias, licença, prêmio ou qualquer tipo de licença, isso conta para todos os efeitos. Então, se conta para todos os efeitos e as férias e todas essas licenças são direitos, ela não pode ser um prejuízo para o servidor. Logo, não pode ser descontado da despesa compensatória. Isso é uma das arbitrariedades desse artigo que está na resolução, que nós já oficiamos, já fundamentamos o porquê da ilegalidade, mas eles insistem em continuar querendo prejudicar o servidor, impedindo que ele tire a dispensa compensatória nesses casos. É isso que você está me falando, é até difícil de acreditar, como eu estou te falando. Eu estou tentando digerir isso, porque realmente um direito não pode querer suprimir outro direito. Então, você conquistou uma coisa, você conquistou. Se você usar esse direito aqui, você vai perder esse. Então, realmente, isso não existe. Ou seja, a pessoa não vai tirar férias, a pessoa não pode engravidar, a pessoa vai começar a ser suprimida de um monte de coisa. Infelizmente, sem querer ser assim, usar a minha crítica pessoal, mas eu sempre vi a secretária muito mais preocupada com o direito dos presos do que dos policiais penais. Concordo. E aí você vê que os nossos policiais penais, eles ficam totalmente jogados. Os policiais penais do Rio de Janeiro, que são, na minha opinião, parte das nossas forças de segurança mais importantes do Estado, porque a gente sabe, vamos parar de hipocrisia, que tudo acontece dentro da cadeia. Tudo acontece dentro da cadeia. Os comandos saem de dentro da cadeia. As coisas que acontecem no nosso Estado, a inteligência da Polícia Penal, muito importante, porque tudo acontece ali no interior. Ela é tratada, na minha opinião, muitas vezes igual o cachorro. Pô. Como é que pode um policial penal que já tem que, às vezes, sozinho tomar conta de centenas e centenas de presos, com a cabeça a mil, muitos policiais penais se suicidando. Pois é. E aí, quando tem essa válvulazinha de escape, que é um direito do cara, não, até te dou, mas se tu beber um copo d'água, tu já não tem direito, não. Se tu for no banheiro, tu perdeu. Pô, isso é o cúmulo do absurdo. Então, eu acho que, para todos aqueles que defendem que o secretário da Polícia Penal tem que ser um policial penal, a prova de que, embora isso, na minha opinião, seja muito importante, porque, na teoria, o cara teria que sentir na própria pele o que todos os policiais penais sentem, isso não é verdade. Porque se o cara tiver sido posto ali e for comandado por quem não quer, muitas das vezes, enxergar a importância de se honrar e se tratar bem o policial penal, não vai adiantar de nada. Aí agora, fora o primeiro tópico, que foi mais do que absurdo, já vem esse segundo tópico, falando que o nosso policial penal, que vive estressado, que vive psicologicamente debilitado, que vive muitas das vezes financeiramente com dificuldade mesmo. Com dificuldade. Poder de compra que perdeu. Aí agora vai, e quando ele ganha ali um fôlego que é direito do cara, não é favor não. Aí vem alguém com a resolução posterior querer tirar tudo aquilo que foi conquistado. Então, meu irmão,
é deprimente, é muito triste ver que ainda há pessoas que não conseguem enxergar a importância que é a gente tentar, dentro das nossas possibilidades, fazer aquilo que é mais justo possível para o policial. Isso daí é realmente uma questão de direito, de justiça, porque se você for ver em qualquer outra empresa, nenhum trabalhador vai ultrapassar as horas dele e deixar de receber hora extra, ou deixar de receber uma compensação horária. E o policial penal, que já se ferra ali o tempo todo, que já trabalha num lugar totalmente insalubre, que come uma comida muitas das vezes horrível, que não tem uma estrutura decente. Aí vem uma bomba dessa dizer que se o cara fizer qualquer outro tipo de exercimento ou de cumprimento de direito, ele perde o direito dele à compensação. É um absurdo. E eles ainda colocaram que só poderia tirar a dispensa compensatória a partir do 5º mês que ele fizesse jus. Mas não existe 5º mês. Por quê? A partir do 4º mês, ele já tem direito a exercer. O 5º mês não tem nem que existir. Aí ele ficou para o final do ano exercer, aí bate com férias, outros direitos que ele vai exercendo, acaba acontecendo. Ele perde a dispensa compensatória e não goza dessa dispensa. E pasme, estava proibindo o servidor de tirar a dispensa compensatória sábado, domingo e feriado. Agora, pensa comigo, o servidor é plantonista, ele trabalha sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, Carnaval, todo o tempo que caiu o plantão... Quem foi essa benção que está inventando essa resolução aí? Quem foi esse demônio? Porque, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, se você tirar 8 plantões, o mês que caiu 8 plantões, no outro mês tu trabalha um a menos. Então, se esse mês é 8, o outro é 7, nesse mês tu vai trabalhar 8 e no outro 6. E aí, meu irmão, se caiu Natal, Ano Novo, não interessa, folga é folga. Isso aí. E acabou. Então, por exemplo, tenta-se ali fazer... E aí, é que a Polícia Rodoviária Federal é legal? Não está fazendo mais do que obrigação. Entendeu? E aí, se... as pessoas quiserem tirar isso lá e tem... Aí não pode. Tem a operação padrão. Ninguém multa ninguém faz nada. E na Polícia Penal, a última vez que eu vi a operação padrão, eu vi a secretária da Polícia Penal usando a Polícia Militar contra os policiais penais porque eles estavam ali exercendo o direito deles. Tipo assim, é cômico isso. E agora, eu até parei de falar da pessoa... Porque essa pessoa que está lá na Polícia Penal, lá como secretária, diga-se de passagem, a Rosa, ela deve ter um pacto com alguém que, tipo assim, meu irmão, ela pode ser pega e explodir no mundo. Ninguém tira ela de lá. Agora, por que estão segurando ela lá? Aí vai da imaginação de cada um, né? Que ninguém aqui é criança. Por que ela está lá até agora, mesmo com o marido dela pegando o carro da Polícia Penal, indo para academia, dando esporro em segurança? Alguma coisa tem. Agora, que ela está lá... pelo bem que ela faz pela Polícia Penal, não é. Porque ela tinha que ser a primeira a falar assim, olha só, se fizer isso contra o policial, eu tô fora. Mas ela não quer sair, né? Ela não quer sair dali. Aquilo ali, ela tá ali, tipo assim, numa situação muito nobre que ela não tem que dar. Ela tinha que botar a cara, eu sou policial penal. Se fizer contra o policial penal, tá fazendo contra mim. E não é isso que acontece. Porque, olha, vamos para as pautas. Ela é mulher... A mulher tem um tratamento diferenciado e continua tendo e ela não sabia de nada. O servidor tira um plantão a mais, você trabalha além do que manda a lei e não pode tirar a folga. Porra, é um absurdo atrás do outro, mas continua. Vamos lá. A gente tem uma previsão de lei de insalubridade. Qualquer pessoa da população não precisa ser um gênio para saber que a cadeia é um local insalubre. Concorda? Então, nós temos na lei complementar e na lei que instituiu a insalubridade, uma insalubridade para todos os policiais penais. Vou falar o porquê que eu falei todos os policiais penais. Além de ser para todos os policiais penais, o valor, você vai rir, é R$100 de insalubridade. Por quê? Porque a lei diz que enquanto não houver uma fiscalização sanitária, aquele valor não pode ser aumentado nos valores que a lei instituiu. Seria 20%, 30%, 40%, e que é bem pouco para o nível de insalubridade que o policial penal trabalha. Mas como se não bastasse, ainda além de ser pouco, e além deles não darem o que está na lei e não fazer uma fiscalização sanitária, como se não bastasse isso, eles ainda escolhem quem são os policiais que vão receber ou não. E a lei não fala isso, a lei fala que a insalubridade é para todos os policiais penais.
Só que, discricionariamente e arbitrariamente, eles falam: ah, o policial penal que trabalha em tal setor deve receber. Ele recebe. Ah, o policial penal que não trabalha em tal setor não deve receber. Um exemplo, corregedoria, não recebe. Ah, não recebe porque está na central. Ué, mas se ela tiver que fazer uma fiscalização dentro da unidade prisional, ela não vai ter contato com aquele ambiente salubre? E a lei não fala isso. A gente tem um princípio na administração pública que fala o seguinte: a administração pública ela é regida pelo princípio da legalidade restrita. O administrador só faz aquilo que a lei determina. Se a lei fala que é para todo policial penal, eu, como administradora, não posso escolher que A ou B ou C vai receber a insalubridade ou não. E mais um detalhe. No nosso PCCS, quando foi feito o impacto do que a secretaria gastava, pasme, consta lá que todo policial penal recebe a insalubridade. Que ela se utiliza de 5.039 servidores a R$100 recebe insalubridade. Então, tem alguma coisa errada. A lei diz que é para todos. A secretaria me mostra um pacto dizendo que todos recebem. E a gente sabe que todo policial penal não recebe insalubridade. Então, tem alguma coisa errada aí. Então, a que ponto chegamos, né? De discutir o óbvio, porque, primeiro, se pagasse R$100 para todos, já era o cúmulo do absurdo. Já é o cúmulo, é. Já é o cúmulo do absurdo. É. Segundo, que ainda não paga para todos. Não paga. E fala que paga. Fala que paga. E entra num questionamento de querer apontar quem é que tem direito e quem é que não tem. Ou seja, poderia e deveria haver, por parte de quem está à frente da SEAP, uma força a ponto de pedir para que haja essa fiscalização sanitária, para que se comece a fazer o que é justo. E aí, cara, quando a gente vai analisar a quantidade de policial penal que é irrisória no estado do Rio de Janeiro, você vai ver que... 5.000 servidores? Não, você vai ver que... Porque, vamos lá, agora na SEDAI. Eu tenho visto na SEDAI aí, e no Proderj, licitações de milhões e milhões de reais. Quando você vai ver a situação da Polícia Penal, é uma situação que evitaria, muitas das vezes, esse desespero e essas coisas ruins que têm acontecido com o policial penal em si. Porque vira e mexe eu recebi já de amigo, foto de policial penal que se suicidou, que se desesperou. Por quê? Porque o cara vai entrando em colapso. Colapso psicológico, colapso financeiro, o cara vai ficando com a mente abalada, porque você imagina, o cara chega ali, porque as pessoas falam que a última barreira entre o caos, entre o caos e a sociedade é o policial. Só que, na verdade, a gente sabe que é o policial penal. Porque o policial penal, ele está cuidando lá de quem ninguém quer ver, ninguém quer cuidar. Quando o cara sai da cadeia, tem uma galera que vai receber ele, que vai dar um tratamento. Antes do cara ir para a cadeia, tem uma galera também. Mas quando o cara está lá, ele é esquecido por tudo e por todos. E aí, quem tem que cuidar, quem tem que lidar com essas pessoas é o policial penal. Aí o policial penal, que trabalha nesse lugar que, infelizmente, é um lugar totalmente insalubre, ele, além de não conseguir todos o valor justo, os que conseguem só R$100, e tem os que nem conseguem. Pois é. E aí, quando a gente vai lá para a lei, aí tá lá que todo mundo recebe. Aqui, ó, ou seja, eu queria só, Reuri, que alguém da administração, e claro que tiver que ser a secretária, ela começasse a pegar as coisas das quais a gente está falando e mostrasse início, meio e fim, para a gente saber quais as providências estão sendo tomadas. Porque isso está sendo empurrado com a barriga desde lá de trás, pô. Aí o impacto, ó, 5.039 servidores falando que recebem, e olha o valor aí em vermelho que a SEAP fala que paga policial penal. E isso não é documento meu, não, é documento que foi feito pela SEAP e está no SEI do PCCS. Ou seja, não condiz com a verdade. Pois é. Não condiz. Então, que sejam levantados esses tópicos que nós estamos falando aqui e que seja mostrado para o policial penal o que está sendo feito para que isso seja resolvido. Mas, muitas das vezes, é muito mais fácil ficar postando videozinho na internet, ficar pagando de andando para lá e para cá de uniforme, dizendo que ama e batendo no peito que ama, e eu quero ver a resolução dos problemas, que nunca saem do papel. Essas coisas que eu estou me falando, é claro que aqui
não deixa de ser um bate-papo, uma discussão, mas isso é desde aquela época. Desde aquela época que tem não ofício, se resolve, que se não faz, que não anda, pô. Tem ofício, Charles, quando você estava saindo da LERJ. Lembra que quando você estava saindo, você falou assim, ainda eu vou oficiar as pautas o máximo que a gente puder. E tem pautas daquela época, quando você estava saindo como deputado. Que a gente já lutava e continua sem solução. A gente já mandou ofício. Não, e o pior que ela ainda fala assim, pô, essas pessoas enchem o meu saco. Ou seja, a gente enche o saco dela por estar pedindo um direito que também teria que ser dela, porque ela é policial penal. Pois é. E aí eu sou obrigado a falar dela, porque ela é a secretária. Qualquer outro que tivesse ali, eu também ia falar. Vou falar de quem? Não é pessoal. Não é da pessoal. gestão que se faz. É isso que eu tô falando. Se faz, né? Mas nós fizemos muitas coisas boas. Se fez, não fez mais do que obrigação. É isso aí mesmo. Não há mérito no cumprimento de um dever, não. Tem que correr atrás, tem que trabalhar mesmo. Fez pro preso. E para para o policial penal? O preso é o seguinte. A UPA funciona lá de dentro? Pro preso? Funciona. Só para você ver. Pro preso. Pro preso. E aí, se tiver problema com o preso A, B ou C, todo mundo atendido na UPA do mesmo jeito. Então, com o policial penal não é assim. Tem acepção, infelizmente. Policial penal não tem nem hospital. Eu sei. O que tem é um mini ambulatório, assim, com pouquíssima especialidade. Não temos auxílio saúde, não tem nada. Atendimento zero. Enfim, vamos lá para o próximo tópico. Sim. Esse aqui foi polêmico. Saiu uma resolução feita pela secretária sobre o auxílio uniforme. Esse auxílio uniforme, quando foi instaurado o SEI, foi feito o pedido para que todos os policiais penais recebessem o auxílio uniforme. Mas quando saiu o auxílio uniforme, ela não pagou para os cedidos, exceto, conforme chegou a informação à IPPERJ, que os cedidos do Ministério Público receberam esse auxílio uniforme. Uma observação, você fala assim, Helry, mas quem está cedido vai usar o uniforme e está cedido? Não, mas ele continua sendo policial penal. Uma hora ele vai retornar a casa. O impacto financeiro foi feito em cima de todos os policiais penais. Foi feito em cima de 5.212 policiais penais, 219 policiais penais, que deu 9 milhões o impacto do auxílio uniforme. Ora, se eu fiz o impacto para todos os policiais penais com 9 milhões de previsão, por que eu não vou dar esse auxílio uniforme para os cedidos? E se eu não pagar para o cedido, para onde que vai esse dinheiro, uma vez que ele já foi orçado para aquela finalidade? O que eu ia te perguntar é o seguinte. Não, e detalhe, o auxílio uniforme, o cedido, ele faz segurança presente. Ele usa o uniforme da Polícia Penal. E por que não foi pago para o cedido? A gente fez esse questionamento e, mais uma vez, a gente não teve a efetividade da resolução. O que eu só botar observação aí, que a gente não tem que ser injusto, é o seguinte, não foi dado para o cedido, beleza. Mas assim que esse cedido comprovar ou for visto que esse cedido tira o segurança presente, automaticamente ele tem o direito? Já teria, né? Teria. Se não tem, está errado. Esse cedido, o impacto financeiro já foi feito. Quando ele retornar, se ele provar que não recebeu, ele vai receber? Dizem que sim, mas a gente conhece a SEAP, né? Quando esse cedido voltar, fizer um requerimento, ele vai receber? E quando ele vai receber? Aí sabe que é assim que não funciona. Esses são os casos. São os questionamentos que eu faço para poder botar a justiça aí na coisa ou não. Mas que o impacto financeiro foi feito para todo mundo, tinha que dar para todo mundo. Ou essas situações que eu citei agora serem automáticas. Isso aí. Entendeu? E outra coisa, quando nós reclamamos, olha, assim, chega a ser cômico. Ela fez uma resolução falando que era para todos. Fez um vídeo com o governador falando que era para todos. Nós reclamamos. No dia seguinte, foi feita uma nova resolução falando que era para todos, exceto os cedidos. Ou seja, ela só piorou a situação. Por quê? Você não pode criar uma nova norma para prejudicar o direito adquirido. A partir do momento que foi criada uma resolução, deu direito para todo servidor, como é que eu crio uma nova norma, porque alguém reclamou, para não caber para esse cedido? Tinha que ser ao contrário, eu vou resolver. Já que não foi pago. Aliás, os cedidos do MP receberam devidamente. Não sei por que eles receberam. Mas só que receberam devidamente, mas tem que ser para todo mundo. Se eles receberam, tem que ser para todo mundo. Aí olha a eficiência em fazer uma nova resolução. No dia seguinte, foi publicada a resolução. Ou seja, quando quer, faz, né? Quando quer, faz. Quando quer, faz rápido. A resolução para resolver esse problema aqui que você falou aí, por exemplo,
do plantão da mulher e do homem, demora. Mas essa daí vai rápido. Ficou mais de um ano parado no gabinete. Eu fiz um outro ofício ratificando, cobrando novamente do PP Homem e Mulher e continua lá parado, sem resolução nenhuma. Mas o do auxílio fardamento, no dia seguinte, tinha uma nova resolução. A resolução foi rápida. Rápida. Ah, é só assunto polêmico, né, que a gente veio trazer hoje. Mas é porque, Charles, assim, você foi o precursor da Polícia Penal. E, graças a Deus, você tem um alcance, uma voz muito ampla. Então, quando a gente é pequenininho, a gente fala e não se escuta, a gente tem que ampliar nossa voz. E eu tenho certeza que muitos policiais penais estão sendo representados por essa fala. Então, você é um propagador dessa fala. Né? Por isso que a gente pediu esse réu, porque a gente fala assim, quando a gente não consegue, a gente pede ajuda, né? Pede reforço. Pasme, segurança presente. Você sabe que os policiais penais agora fazem segurança presente e faz o RAS. O RAS é dentro da unidade prisional, né? Dentro da SEAP, e o segurança presente externamente. Preste atenção. Se você estiver na segurança presente, tiver que intervir em alguma situação e der um tiro por algum motivo, acontecer alguma ocorrência, e você responder um PAD, preste atenção, você não pode mais fazer o segurança presente no RAS. Porque foi criada uma resolução pela secretaria dizendo que, se você responder um PAD, você está suspenso por 6 meses sem poder fazer o RAS. Olha que absurdo. Se fosse um preso, eu falo assim, né? O preso tem a presunção de inocência. Né? O direito fala que alguém será considerado culpado até a sentença transitada e julgado. Mas o policial penal, não. Se ele estiver respondendo, ele já é punido sem poder fazer o segurança presente e o RAS. E você sabe, Charles, que hoje em dia, infelizmente, eu não falo isso com alegria, mas falo infelizmente, o policial penal acaba contando com esse valor, porque a nossa remuneração está muito defasada. Né? A gente ficou muito estagnado e os preços estão lá em cima. Então, o que o policial penal faz? Ele faz RAS, aí daqui faz a pouco, presente. Daqui a pouco, que Deus me livre, aí me mandam assim, pô, o policial penal estava no segurança presente, os caras passaram para assaltar, mataram o policial penal, ele não fez nada. Não fez nada, com medo de dar um tiro e reagir e ficar suspenso. Tu acredita nisso? Ou seja, está coibindo o policial penal de trabalhar, a não ser que ela fizesse uma resolução dessa, que já é meio absurda, mas colocando a exceção justamente para o cara que está trabalhando, para o cara que está agindo. Ou seja, se essa resolução fosse voltada para um cara que entra com o celular escondido, droga, que está na sacanagem, beleza. Que aí ele tem que ter direito a nada não, entre aspas. Agora, mesmo porque não vai ter o trânsito julgado. Isso agora, aí, ele ainda está respondendo. Beleza, mas aí pelo menos, como é que eu posso dizer assim? Juridicamente não está tão, mas eticamente, sim, né? Sim. Agora, para o cara que está trabalhando, vai além do que você está falando. Vai além por quê? Porque o cara, muitas das vezes, como depende daquilo ali, às vezes para pagar um plano de saúde de um filho. É isso aí. Às vezes para socorrer uma mãe que está sem emprego, está precisando, ele vai, ele fica, caraca, se eu trabalhar aqui sem querer der um tiro, eu vou perder o RAS. Aí o cara está correndo risco de vida por causa de uma resolução mal feita. Risco de vida. Porque muitas das vezes hoje, o policial, de uma forma geral, ele fica com medo de trabalhar, porque a gente sabe que primeiro a polícia vai e acaba com a vida do policial, dizendo assim, para depois ver se ele estava errado ou não. Então, eu estou indo além do que você está falando. Você está falando sobre o PAD, o processo administrativo disciplinar. Sobre a parte financeira do cara que vai ficar debilitado. E eu já estou falando sobre a segurança da vida do cara, que com medo, muitas das vezes, de perder essa parte financeira, pode deixar de agir para não ter que responder um PAD e depois ficar sem tirar o RAS ou segurança presente dele. Pois é. E aí, se ele estiver respondendo o PAD, ele fica suspenso 6 meses. Mas não acaba por aí, não. Se, no final desse PAD, ele for condenado à advertência, repreensão e suspensão até 30 dias, ele fica suspenso 3 meses. Se ele for condenado com uma suspensão acima de 30 dias, ele fica 6 meses. Aí pensa comigo, vamos analisar. Aconteceu uma situação dessa. Teoricamente, é crime. Crime é passível de PAD. O PAD demorou, porque a SEAP é célere, né? Então, vamos dizer que ela demorou, porque eu já peguei vários casos assim, de PAD de 1 ano, o cara respondendo. Ele está respondendo 1 ano, ele vai ficar 1 ano sem poder fazer RAS. Acabou o PAD, ele foi punido. Pronto, agora ele foi punido.
Aí ele vai ficar mais 6 meses sem fazer o RAS. Olha que absurdo. Ele é punido quando ele está respondendo e ele é punido novamente quando ele é condenado. E detalhe, ele é punido de novo. Tem um instituto no direito que a gente fala que é o ne bis in idem, que você não pode ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Então, ele é punido... No caso, ele está punindo. Ele está punido... Está punido antes e no depois... PAD, e ele está sendo punido antecipadamente no PAD pelo fato de não poder fazer o RAS e o segurança presente. Então, ele é punido 2 vezes ou até 3, porque se o PAD demora muito tempo, também ele é punido no início. Então, assim, você tem um absurdo da presunção da inocência, por ele estar respondendo, e você também tem um absurdo quando ele é condenado. Olha, ele foi condenado com a advertência. Beleza, ele vai ficar 3 meses sem fazer o RAS e o segurança presente dele. Só que ele já ficou 6. Não, e detalhe... Olha, ele ficou 6, não, ele ficou o tempo que o PAD demorou. E se for sindicância, o tempo que a sindicância demorou. E ele não já foi... E a sindicância é para quem, né? Se teve advertência, repreensão, suspensão, ele não já foi punido? Por que eu vou punir para não poder fazer o RAS? Está tudo errado. Infelizmente, está tudo errado. Então, é absurdo, totalmente ilegal esses artigos da resolução do RAS, de não poder fazer a segurança presente. E quem inventou isso? Bom, a assinatura responsável é da gestora da pasta, né? Que faz essa... Que muitas das vezes, por mais que tenha que ter comando, não está fazendo uma gestão... Diante de tomar decisões desse tipo, fazer algo do tipo uma pesquisa, deixar os policiais penais darem opinião, justificarem, porque, de repente, clareia a mente. Porque, muitas das vezes, a pessoa acha que, se fizer isso, vai estar perdendo o comando, mas não vai estar. Vai estar chamando a tropa para perto. Olha só, eu acho que, como forma de proteção ao policial penal, para que ele não se exceda, eu quero montar uma resolução aqui, que, se ele estiver respondendo o PAD, ele não... vai poder tirar o segurança presente e o RAS. Mas vou chamar aqui as representações de classe da Polícia Penal, a IPPERG, ou outra aí que existe. Eu estou propondo isso aqui. Me diz aí o que vocês acham disso aqui. Se eu estou errado, me convence. Conversa. Até mesmo porque juridicamente, né? Vai, né? A pessoa vai poder falar, realmente eu não tinha visto isso, podemos fazer assim, assado. Ou seja, uma gestão com pulso firme, mas também uma gestão compartilhada. Por quê? Porque se eu, falando dela, sou policial penal, vou escutar os meus pares também. A não ser que ela seja onisciente, onipresente, onipotente. Que ela se ache Deus. Aí é a opinião de você. De repente, ela acha que ela é Deus, né? Pois é. E ainda que chegue isso de algum determinado setor, algum responsável, cabe a ela, como gestora, ver que isso é arbitrário. Né? Que isso está totalmente de encontro com as normas jurídicas. Também né? acho. E só para finalizar esse assunto do RAS... Se você faz RAS, eu não faço, e a gente é punido na advertência, igual teve agora. Detalhe, um caso rapidinho. 18 policiais penais foram punidos com advertência porque esqueceram de assinar o livro do RAS. Ponto. Não vou contar os outros fatos e as fundamentações jurídicas. Esses 18 não podem mais fazer o RAS nem o segurança presente. Só que, detalhe, se desses 18, 2 ou 3 não fizerem, além de você estar punindo 2 vezes, você está punindo de forma diferenciada. Por quê? Porque para aquele cara que não faz o RAS, ele não tem punição. Para o cara que faz o RAS, ele tem a punição. Porque ele não está fazendo, para ele é uma punição. O outro já não fazia mesmo? Eu já não fazia mesmo, não preciso, estou bem financeiramente, não faço. Então, eu sou punido de forma desigual. Tu vai ser punido 2 vezes, com a mão muito mais forte, e o cara que não faz ainda vai ser punido diferenciado. Olha que loucura. E cada um que faz sabe onde o calo aperta e sabe até onde precisa. E por que faz, né? Verdade. Esse é o cúmulo. E os policiais penais têm reclamado bastante dessa irregularidade, desse artigo arbitrário, porque é arbitrário e ilegal. A gente tem que ver alguma maneira dos policiais penais se mobilizarem a ponto de fazer os direitos realmente valerem cada vez mais, porque isso que tem sido feito com o policial penal, principalmente nesses tópicos que a gente está conversando aqui, é maus tratos, é escravidão, irmão. Isso aí é esculacho. Isso é o cúmulo do absurdo. E aí a polícia penal, eu posso falar, porque modéstia à parte, antes da gente levantar, ninguém falava em polícia penal. O governador não citava a polícia penal. A polícia penal estava jogado lá no canto. Nem político eu via querendo a polícia penal. Aí depois que a gente levantou,
essa bandeira que a gente lutou, que a gente conseguiu as promoções atrasadas, que a gente brigou, que a gente ligava pro governador e falava, governador, como é que você citou a Polícia Civil, a Polícia Militar, não citou a Polícia Penal? Agora, a Polícia Penal passou a existir a vitrine. Graças a Deus, não estou reclamando disso, não. Mas só quero que as pessoas continuem lutando com pulso firme, com caráter, com veracidade pela Polícia Penal, pô. Porque a Polícia Penal não está ali para ser usada, não. A Polícia Penal está ali para ser honrada, não é para ser usada. Então, quem está achando que vai usar a Polícia Penal, ou é idiota ou é maluco. Porque eu conheço os policiais penais, sei que são pessoas formadoras de opinião, são pessoas super capacitadas, mas, infelizmente, ainda são muito desvalorizadas. Por quê? Porque, numa forma geral, as pessoas olham para a Polícia Penal e falam assim, Polícia Militar dá voto, né? Quase 15 mil, sei lá, ou mais. Polícia 40 Penal, mil servidores da Polícia 40 mil Penal. servidores. Aí, ativo. Entendeu? A Polícia Penal ela não tem que ser vista como poder de voto, mas não estou falando disso. Estou falando de valor, de importância para o Estado do Rio de Janeiro. E aí, quando a gente fala importância para o Estado do Rio de Janeiro, a gente vai muito além do que pura e simplesmente falando de uma categoria. A gente está falando de importância estratégia, de pessoas que estão lá dentro do miolo, lá dentro da cadeia, dando a vida para que aquelas pessoas que cometeram crime possam ser recuperadas ou possam não incomodar quem está aqui do lado de fora. Que aí é aquele ambiente insalubre que a gente estava falando aqui, que aí é aquele ambiente de que poucas pessoas têm capacidade para poder estar e o policial penal está lá, todo dia lá, ó, ralando. 24 horas. 24 horas. Bom, o outro tópico é sobre o adicional de PCD. O que é o adicional de PCD? A gente também conseguiu colocar na Lei Complementar 206 o adicional para a pessoa responsável por pessoa com deficiência. Essa regulamentação também foi feita para a Polícia Civil e a Polícia Militar também tem projeto nesse sentido. Mas ele depende de regulamentação específica. E nós oficiamos a SEAP, fizemos um levantamento das pessoas que eram responsáveis, né, por PCD. A SEAP até na época jogou no BI, a gente fez, são pouquíssimos responsáveis. Só que no momento de fazer, né, acontecer, colocar ali em prática através da resolução ou do decreto, seja qual for o meio, a SEAP não fez essa resolução. E aí a gente pensa, foi alegado na época várias coisas pela PGE, né? Eu costumo dizer que não é por descredibilizar a PGE, não, tá? É uma instituição que ela defende o Estado. Então, é claro que ela vai usar argumentos jurídicos para a defesa daquilo que interessa ao Estado e não ao servidor. E aí, um dos argumentos da PGE na época é que não poderia ser feito através de resolução. E nós vimos o seguinte, quando sequer faz, por quê? O auxílio uniforme foi dado através de uma resolução. E por que o adicional de pessoa com deficiência, que está previsto na lei complementar, não poderia ser dado através de uma resolução? Então, a gente vê que falta interesse político. E é uma previsão que está ali, que é cabível. A pessoa que é pai ou mãe de um PCD, ele tem muito mais demanda de tempo, demanda de dinheiro, demanda de remédio, demanda de terapia, tem muito mais gasto. Qualquer pessoa atípica, ela requer mais gasto. Então, esse auxílio nada mais é do que um acréscimo para que essa pessoa possa dar um suporte maior a um PCD. E detalhe, a pessoa que é responsável, a pessoa com deficiência, não pode fazer RAIS. A resolução proíbe. Então, aí a gente volta àquela mesma história. O que é um direito passa a ser uma punição, né? E não passa a ser um direito com seu gozo pleno. Então, é uma crítica que a gente faz porque a gente pediu. A gente fez impacto financeiro que era pouquíssimo, 230 mil, dava nem 3 milhões ano o nosso impacto financeiro para o PCD e não foi feito. E caberia a gestão fazer. Isso daí, a palavra certa para isso é covardia, né? É uma covardia porque realmente o servidor que é responsável ali por uma pessoa, pelo PCD, ele precisa de todo o auxílio que a gente sabe que vai muito além do auxílio financeiro. Só que o auxílio financeiro, se é o que está ao alcance da administração, se é o que está ao alcance do Estado, ele deveria ser realmente feito. Inclusive, eu tenho, na semana que vem, uma reunião com o senador Romário. O senador Romário, ele realmente
milita muito nessa causa dos PCDs. Ele tem uma filhinha tem uma filhinha, né? Linda, por sinal. Já é grande, ela. E aí eu vou conversar com o Romário e pedir para ele para ver se ele auxilia a gente nessa intermediação para ver se a Polícia Penal também conquista isso, que bom. Que seria muito justo. Vou levar essa pauta para o senador e com certeza ele vai estar com a gente nisso aí. Tá bom, obrigada. Estamos acabando, tá? Mas porque são tópicos que realmente a gente precisa falar. A gente vai para um próximo tópico, que também é um assunto assim que já vem bastante tempo sendo discutido. Já houve várias audiências públicas que são os aprovados da Polícia Penal. Toda vez que a SEAP faz um concurso e abre outro, ela deixa brecha jurídica para que o outro concurso seja convocado. E daí, nós temos ainda se arrastando o pessoal de 2003, de 2006, tá me procurando também, né? 2025, vou te falar, 2012 e agora 2025. O 2025 é específico e eu vou explicar o porquê. Mas esses outros policiais penais, Charles, o que deveria ser feito? Faz um tafão. O Rodrigo Amorim já falou várias vezes sobre isso. Por quê? As pessoas falam assim, mas a pessoa tá velha para entrar. Gente, quem vai dizer se tá velho ou não é o TAF. Porque eu tenho 47 anos e eu estou correndo mais do que os outros. Mais do que eu, Charles. Eu não faço um KM mais. A gente tá treinando. Isso aí. A gente tá correndo. Gente, quando quem vai dizer é o teste físico, TAF. Quando eu era da PM, eu corria 10 km, hoje eu não corro 1. Eu tenho um colega lá que entrou no concurso de 2003, o cara é uma máquina, tem que ver, corre 20 km, faz não sei quantas flexões, não sei quantos abdominais, e é coroa, tá? Acabou, filho. Então, assim... O justo, as pessoas, Charles, e assim, essa questão do concurso público, você também é muito sensível, porque quem é concursado é sensível a essa causa. É a vida da pessoa, pô. É famílias que estão ali esperando. Sonhando. É sonho, é estrutura familiar. Você abre mão de Natal, Ano Novo, Páscoa, tudo para estudar, e você espera que você seja convocado. Né? Então, não é justo com essas famílias que estão esperando, que a SEAP pode resolver e convocar, porque tem brecha legal para isso. Então, convoca todo mundo, faz um tafão. O tafão já vai eliminar um montão de gente. Claro que quem passou, e vai seguindo. Passou, quem não passou, já era. Pô. E isso é o caso 2003, 2006, 2012. Agora, a gente tem o 2025. O que aconteceu em 2025? Que é aquela galera que me procurou. Que está te procurando. Que tem a comissão, que é o Vitor. É o Vitor. Vitor me manda mensagem direto. Falei com ele ontem. Falei, deixa que o Charles vai estar amanhã comigo e a gente vai falar um pouquinho sobre vocês. O que aconteceu? No concurso 2025... a gente já tem a lei da cláusula quebra de barreira, do deputado Rodrigo Amorim. Essa lei diz o seguinte, que se você for aprovado, e for considerado excedente, você não pode ser eliminado do concurso. Você tem que ficar num banco de reserva, aguardando a necessidade da administração pública e ser convocado. Pois bem, nesse concurso 2025, o que eles fizeram? Fizeram 2 blocos, para você ser aprovado, 25 no bloco, 25 no outro, de pontuação. E, no final, no mínimo 60. Essa galera fez, no mínimo, 60 pontos. Porém, a SEAP chamou um quantitativo de servidores. Quem ficar além desse quantitativo está eliminado do concurso. Ora, se você fez mais de 60 pontos, fez o mínimo de 25 no bloco, menos de 25 no outro, pela lei de cláusula de barreira, você tem que ficar no cadastro de reserva. Tem que ficar. Ou você é aprovado ou você é eliminado. Aí você é aprovado e eliminado? Como é que é isso? Então, eles foram eliminados sendo aprovado. Olha que loucura. Então, esse edital, ele infringe a lei da cláusula de quebra de barreira. Já vou falar isso com o Rodrigo Amorim, pessoalmente. E eles querem porque a lei fazer, continuar os trâmites do concurso para ficar no cadastro de reserva e que seja convocado à medida que precise. E a gente fala assim, Charles... se não precisa de mais servidores, para que vai fazer um novo concurso? Eu não sou contra fazer, não. Tem que fazer, a gente precisa de servidor. Mas eles têm que abarcar o máximo de pessoas possível. É o princípio da eficiência, da economicidade, da administração pública. Até da transparência mesmo, porque se está na lei ali, fez outro esperar, né? Pois é, aí a SEAP é mestre em não cumprir lei, né? Então, eles lançam o edital já infringindo essa lei. Então, agora, além dos outros aprovados, a gente tem 2025 também. Que querem ser convocados para fazer. Inclusive o Vitor até me colocou no grupo deles, tem mais de 800 no grupo. Isso aí.
esperando essa situação. Aí você vê mais um concurso embolado. Não tem um que a gente não tem um certo, não tem um que a gente gente, bata palma. que não precisa. Que a gente se veja início, meio, fim direitinho, fechou, fez, não tem. Pois, aí as pessoas falam assim, judicializa. Gente, judicializar demora. Demora muito. Demora, e são coisas que a administração pública pode resolver. Teria que resolver sem precisar judicializar, né? A gente fez até a audiência pública, foi do deputado Rodrigo Amorim, né, que sempre luta por essas causas. E aí falou sobre a lei geral do concurso público, e o pessoal dos aprovados estavam lá. Né? E ficou de tentar dar um andamento mais uma vez. Eu vou dar uma olhada nisso mais de perto agora. E todo mundo, toda a Secretaria Pública estava lá nessa audiência pública, né? Bombeiro, militar, menos a SEAP. SEAP não está. SEAP não tem interesse no nosso efetivo. A gente tem interesse em efetivo porque a gente sabe o que o servidor passa numa turma de plantão. Isso eu ia te falar, aqueles números de X servidores para centenas de presos. Absurdo. 5 para 1 que o CNJ fala. Nós temos, eu estava até falando, a gente tem unidade que a gente tem quatro policiais penais numa turma para 2.700 presos. Absurdo demais. Na unidade que eu trabalhei... Vão 4, porque eu trabalhei no Vão 4. Eu não ia falar, mas eu trabalhei lá. Lá tá assim, 4 policiais penais na turma. Eu falo tomar conta não, para fiscalizar, né, que é o dever do policial penal. Fiscalizar 2.700 presos. Ou seja, impossível. Impossível. Aí você demanda o servidor, sobrecarga o servidor, emocionalmente, fisicamente. Não, o cara fica 24 horas ali na atenção. Remuneração já tá ruim, o direito do servidor quer pouco, querem tolir. Como é que fica esse servidor? Se suicida. Que é o que tem acontecido. Infelizmente. É. E por último, para a gente fechar, 15 minutinhos, né? Que eu falei assim, mais ou menos 1 horinha, falta 15 para as 6, né? Que é o nosso mais polêmico, é o anseio de toda a categoria, é o nosso PCCS. Gente, nosso PCCS, assim, acho que dá uma novela mexicana. É um sonho. Então, mas parece que eles ficam fazendo isso. Eles ficam fazendo um negócio que seria natural, que seria direito do policial penal, se tornar algo assim, isso é o sonho. Ou seja, o que é obrigação, o direito do policial penal, para ser algo assim, pelo amor de Deus. Ao contrário, não é assim, né? Quando é pro político, meu irmão, é tudo redondinho, tudo funciona com a beleza. Tanto é que a gente, quando entra na LERJ, só o auxílio terra é 19 mil, né? Tu ganha só pra tu comprar teu terra. Sabia não. Auxílio terra. Auxílio terra não quando sabia não. Quando caiu isso na minha conta, eu falei, que é isso? Um salário a mais? Não, isso aí é pra comprar a terra. Mas aí é aquilo que eu falo, irmão, tem que ser todo mundo. Ou é todo... É aquilo daquele princípio do quartel que o amigo falou ali, é todos com, todos sem. Ou tem pra todo mundo ou não tem pra ninguém. E aí qual é a importância a mais de um policial ou de um deputado? Não, é todo mundo igual, cada um na sua função. É maior covardia isso. E quando a gente equipara, assim, eu gosto muito porque você é PRF, e eu falo que a nossa referência, Charles, tem que ser o melhor. Então, muita coisa, assim, do plano, eu peguei da PRF. Porque a gente não vai olhar para o que está abaixo, tem que olhar para o que está acima, né? E detalhe, não é só isso. É uma polícia de cargo único também, igual a polícia penal. Carreira única. Dá para comparar, única. Por exemplo, com a PM, que tem soldado, cabo, sargento, sub e tal. Não, a polícia penal, eu sempre falei isso, é bem parecido, porque cargo único. Quantidade de gente pouca, assim, em comparação às Antes era forças. segundo grau, isso virou aí. nível superior igual a gente. Tudo bem parecido. Só que a gente vai chegar lá. Vai, em nome de Jesus. E aí, o que aconteceu com o nosso PCCS? Né? Bem rapidamente e resumidamente, foi instituído um grupo de trabalho. Eu lembro. Várias pessoas participaram desse grupo. Eu estava lá como representante da associação e o sindicato como representante do sindicato. Quando a gente terminou o PCCS, a secretária convocou a cúpula, mais a assessoria jurídica, que é a doutora Tufani, né, que é responsável pela PGE. Sendo que nessa reunião, eles tiraram, 90% dos nossos direitos. E eu, como defesa de classe e dos associados e direito de servidor, não concordei, é claro, em ficar com a retirada desses direitos. E aí, eu saí do grupo de trabalho. Só que após a minha saída, eles fizeram outro plano, depois mais outro, foi enviado, voltou, foi enviado, voltou. E hoje, e isso eu falo com muita responsabilidade, com a anuência do sindicato, porque o sindicato se manteve lá. Se ele se manteve lá e hoje está zerado, não poderia estar. Por que ele ficou, então, para deixar zerar?
E hoje, o nosso plano de cargo e salário, tudo que envolve percentual e vencimento e ganho, está zerado. Está zerado. Qual é a nossa luta hoje do PCCS? E eu pedi isso ao Rodrigo Amorim na audiência pública que teve. E eu sei que você também pode intervir nesse aspecto para a gente. Para que a gente possa, dentro do âmbito do governo, ainda recolocar o que foi retirado. E depois ser enviado para a Alerj. Por quê? Eu não tenho dúvida, Charles, que na Alerj, junto com a sua atuação, junto com a do Rodrigo Amorim, junto com o Barcelar, eu não tenho dúvida que eles vão recolocar o que a gente tirou, o que eles tiraram. Só que tem um porém. Existe uma súmula do STJ que diz assim, se você criar uma emenda parlamentar e essa emenda parlamentar aumentar a despesa do executivo, o executivo pode não pagar. Ela é considerada inconstitucional. Entendi. Aí o que o governador faz? O governador não, o governo faz. Ele se utiliza dessa súmula para não pagar. Porque eles fizeram isso com a GVP. Falou que a Alerj criou a emenda aumentando despesa para o executivo e ele não pagou. Só pagou depois daquela movimentação no complexo, que foi a operação que você teve lá e o Rodrigo Amorim teve lá. Então, o que a gente pede? Né, com sua influência, com sua dedicação que você sempre teve em relação à Polícia Penal, que leve a gente, no âmbito do governo, para a gente alterar esse PCCS. E que ele vá para a Alerj conforme a gente anseia. Por quê? Porque isso está sendo feito com a Polícia Civil. Eu vi a entrevista no podcast do secretário da Polícia Civil, ele falou que chamou todas as entidades de classe para que ficasse conforme todas as entidades de classe gostariam, vai apresentar ao governador e depois para a Alerj, porque ele falou que não quer emenda no projeto deles. E é o certo. Hoje, se o nosso PCCS chegar na Alerj, eu tenho aqui, 42 emendas prontas para a gente emendar. Por quê? Porque não está como a gente quer. Entendeu? Não dá para pegar um PCCS 6 por meia dúzia. Então, é isso que a gente quer. A categoria toda anseia por esse PCCS. A situação é delicada porque, que nem você falou aí, que se tiraram um monte de coisa do PCCS, não era para certas pessoas estarem lá. Eu acho que muitas das vezes, o que eles fazem nesses grupos de trabalho? Olha, ou vocês aceitam desse jeito ou vão ganhar nada. E aí vai começando a bater um desespero nas entidades de classe. E aí você não aguentou, saiu, o sindicato ainda ficou lá, mas realmente... Não, eu não concordei com a retirada. Realmente. Rapaz, a gente tem que ir até o final nisso, não dá para retirar, não dá para eles fazerem isso, retirar os direitos que nós colocamos ali no PCCS. Então, eu vou ver se a gente consegue fazer uma intermediação para que haja esse padrão igual da Polícia Civil, que o policial penal, e esse policial penal ele é representado pelas entidades de classe, ele possa ter o direito de falar, porque isso é uma coisa que ele tem que vir daqui para cima, não de cima para baixo, porque de cima para baixo, como os caras, de certa forma, representam o Estado, eles querem ficar tirando tudo. E aí, tirando tudo, quando vai ver, depois vão bater no peito para dizer que fizeram o PCCS, mas esse PCCS faltando um monte de coisa, aí também não adianta, pô. Porque eu fico sem saber qual é o pior. É não fazer ou fazer faltando um monte de coisa? Então, vamos crer que a gente vai conseguir fazer, sim, mas fazer colocando as coisas que são justas para os policiais penais, já que para a Polícia Civil está sendo colocado também. Ou seja, mais uma vez, o policial penal vai ser diminuído. Preterido. E é preterido. E aí a gente tem, graças a Deus, alguns políticos que, de bom grado, também estão se levantando para ajudar a Polícia Penal, e eu fico muito feliz com isso. Aqui eu acho que não deve haver nenhum tipo assim de ciúme, pelo contrário, quanto mais políticos se dedicarem à Polícia Penal é melhor, que esses políticos também possam somar força e juntos nós irmos lá e batemos realmente no peito dizendo que isso não pode ser feito. Como você falou, muitas das vezes a voz de uma pessoa não chega lá, mas a nossa, ela vai ter que ser ouvida. E aí, em último caso, que a gente, junto com os policiais penais, volte tudo de novo para frente do complexo, para trabalhar, para lutar, para brigar, porque desse jeito não vai poder acontecer, pô. Porque desse jeito é a maior covardia com o policial penal, que já foi visto aí, que está sofrendo por causa de um monte de coisa. E o PCCS, que é algo tão importante policial penal, e é claro que a gente, quando fala disso, a gente fala
inclusive dos nossos aposentados, Sim, a gente com fala de certeza. todo mundo. Sim. E aí não deixar pode, de fora. não pode Como ter sido você deixado de sempre fora. defendeu, foi bom você ter falado. Porque eu sempre bato nessa tecla que na reunião de líderes, que você estava lá defendendo os aposentados, lembra? Sempre defendi os Que aposentados. você estava a sempre favor da defendi. periculosidade e não da GVP. Que a Pelo gente alertou. Pelo contrário, sempre falei, se a Polícia Penal é o que ela é hoje, é graças aos nossos aposentados que vieram de lá de trás lutando para que a Polícia Penal pudesse estar onde é que está. Por isso que lá, nessa reunião, eu bati na tecla para poder a gente valorizar os nossos aposentados. Isso e aí. as pessoas tentando deturpar, né? Infelizmente. Tu lembra, né? Lembro de tudo. Aí aprovaram a GVP, o aposentado ficou de fora, fora. Teve que fazer a operação dentro da lei para o aposentado receber. Aí agora o aposentado está pedindo nada mais que justo que essa GVP seja incorporada no vencimento. É nossa proposta que seja incorporada para quê? Você sabia que a GVP eles ganharam, mas a pensionista não está ganhando e o aposentado por média também não está ganhando. E é a forma deles todos passarem a receber. Então, assim, todas as vezes a gente não esquece do aposentado, você não esquece do aposentado e isso está no projeto do PCCS. Tá. Então, o PCCS é a chave de ouro para a gente conseguir sanar essas experiências. Porque no PCCS, tudo que a secretaria deixou de fazer, a gente consegue regularizar para esse policial penal. E essa luta já está longa demais, tá bom de se findar, né? Não é Com mesmo? vitória pro policial penal. O PCCS começou em 2023. Eu sei. Então é isso. Conta comigo. Quer falar mais alguma coisa? Não, Tá falando tô demais, satisfeito. né? Não, Foi bom. ótimo. Gostei. Obrigada, tá, Vambora, Charles? tamo junto. Estamos sempre juntos aí nessa polícia penal. Vambora, valeu. Obrigada. Foi bom?